Queridos, olha só, eu sei que muita gente hoje não veio, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um tempo muito gostoso aqui na igreja. Que bom que você veio. Eu creio que a gente vai ter um tempo muito especial. Essa mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é uma mensagem que Deus colocou no meu coração alguns dias atrás. Eu preguei essa mensagem em Lages semana passada. Semana passada o pastor Hugo estava aí, né? Ele veio ministrar. Tenho certeza que foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ministrar lá em Lages e eu confesso a vocês assim que eu não esperava tanto da mensagem. De verdade, eu fiquei assim, eu fui deitar e eu não conseguia dormir, e eu tinha pensado em pregar uma coisa, eu não conseguia sentir paz naquilo. E de repente eu ficava tentando acordar, assim, pensando, mas que coisa estranha. E eu não conseguia decidir o que eu ia pregar, e eu não sentia paz no tema que eu tinha pensado. E eu fui nessa até umas 3 horas da manhã, percorri pela Bíblia inteira na minha cabeça, mas o que eu vou falar? Aí eu acordava, pegava a Bíblia, abria, lia um monte de coisa e não sentia paz em nada. E de repente parece que estralou assim na minha cabeça o Salmo 23. E eu pensei, nossa, mas o Salmo 23 é tão batido, né, cara? Pensei assim, o Salmo 23 é clichê, né? Se duvidar, tá até na traseira dos caminhão. E aí eu pensei, mas eu senti algo especial. E aí eu fui para a igreja dizendo assim, Deus, eu estou indo em obediência, mas vamos ver, eu não estava muito assim para pregar o Salmo 23. E, queridos, o que Deus fez me assustou. O que Deus fez na vida das pessoas a semana passada, quando eu preguei, eu não esperava que a minha mensagem fosse, não é minha, né, de Deus, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com o povo através de mim, não esperava que ia ter o impacto que teve. E eu senti de compartilhar essa mensagem com vocês hoje. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 23. É um salmo que, se duvidasse, você abrir a Bíblia abre sozinha, né? De tão lido, né, que é esse salmo. Mas a gente vai ler o salmo, e aí a gente vai orar, e a gente vai compartilhar da palavra. A Bíblia diz assim, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar, queridos, abaixe sua cabeça aí onde você está, para a gente se colocar mais uma vez na presença de Deus. A gente não quer só conhecimento, a gente quer revelação, e por isso a gente precisa do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que tu és o dono da verdade. Pai, a verdade ela não é comunicada só pela inteligência humana, a verdade é comunicada pelo teu Espírito. Pai, é o teu Espírito Santo, Pai, que quando ilumina a nossa mente, a gente consegue ver a verdade, a gente consegue, Pai, entrar, Senhor, na verdade, a gente consegue viver a verdade muda a nossa vida, a verdade muda dentro da gente, a verdade muda a realidade exterior. Pai, a tua verdade, o teu poder, tem poder para mudar qualquer circunstância. Pai, eu sei que nessa noite o Senhor vai ministrar tão profundamente nos nossos corações. Pai, que o Senhor nos preparou para nos dar nessa noite é muito especial. Eu creio que muitas pessoas vão sair daqui tremendamente impactadas pelo Teu Espírito. Deus, por isso, nessa noite nós decidimos abrir o nosso coração e decidimos pedir que a Tua graça seja revelada. Pai, que esse Salmo 23, Pai, de Davi, ele seja revelado nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 23 é talvez um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. Eu gosto de contar uma história que teve assim na minha vida, né, que eu fazia o curso pré-vestibular junto com meu irmão, para a gente fazer o vestibular, claro, né? E eu lembro que tinha um professor de geografia, e ele era muito engraçadão, ele gostava de brincar muito com todo mundo, e eu lembro e ele sabia que eu era crente, porque eu tinha até cela dentro do meu colégio, e ele sabia que eu e meu irmão era crente, que a gente era cristão. E ele inventou de fazer, eu acho que ele tinha terminado de copiar um quadro, sabe quando o professor termina de copiar o quadro, ele fala, ei, já copiaram, posso apagar? Não apaga. E aí, nesse intervalo de ele apagar e não apagar o quadro, ele olhou para mim e para o meu irmão, e ele falou assim, seu Schmidt, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele falou assim para brincar com a gente, né? Não foi nem para tirar com a nossa cara. Mas aí eu e meu irmão, meio atucanado, como a gente tinha o Salmo 23 decorado na cabeça, a gente continuou falando até o final, tipo, que a gente tinha decorado. E a gente falou que nem rapper, assim, o Senhor nada me faltará. Ele me faz repousar em paz, verdejantes, refrigera minha alma, da justiça, pelo amor de Deus. E a gente foi até o final, tipo assim, nós dois juntos, né? E aí todo mundo se assustou, porque nunca ninguém tinha visto isso, né? E aí quando a gente terminou, meus amigos tudo, tipo aquelas folias de colégio, sabe? Como se a gente tivesse feito um gol. E eu nunca mais me esqueci disso, assim, como a gente tinha decorado aquele salmo e como aquilo tinha assustado o pessoal. O Salmo 23, ele é tão poderoso que tem muita gente que acha que ele tem um poder em si, assim, sabe? Porque o camarada, ele pega a Bíblia, ele não lê, mas ele abre e deixa aberto, assim, às vezes na casa, né? Eu acho que ele acha, assim, que o Salmo 23 vai limpar o ar, assim, eu acho que ele acha, assim, que se estiver aberto no Salmo 23, alguma coisa vai acontecer na casa, assim, no lugar onde está. Né? Eu não estou criticando de forma alguma se você faz isso. Só, né, talvez não adiante nada, mas não critico. Né? Mas muita gente faz isso, e geralmente é o 119 e o 23, né, os campeões de audiência. 119 é aquele salmo bem grandão, né, que todo mundo faz brincadeira quando vai orar pelo almoço. Vamos ler o Salmo 119, fazer aquela piadinha mais antiga que todo mundo. Né? Mas o Salmo 23, queridos, ele não é tão conhecido de vão. O Salmo 23, ele é um salmo muito poderoso. Quando a gente lê o Salmo 23, a impressão que dá é que a gente está lendo um poema, é que a gente está lendo uma obra de arte, é que a gente está lendo assim, tem partes que a gente lê que soa tão bonito que chega a dar um alento para a alma. O Salmo 23 ele é realmente muito poderoso. Agora, é muito interessante, de suma importância para a nossa mensagem de hoje, a gente entender em que contexto esse salmo foi escrito. Queridos, dentro da cultura judaica, dentro do entendimento do estudo da palavra de Deus, se entende que Davi ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul, e provavelmente ele escreveu esse salmo dentro de uma caverna, e muitos dizem que, inclusive, ele estava até sendo cercado pelo exército inimigo. Você sabe que Davi teve um momento da vida dele que ele teve que fugir. Que momento foi esse? Davi ele era um cara que ele ascendeu muito rápido no reino de Israel. Saul era o rei da época, e Saul ele era um cara muito ciumento, Saul era um cara muito invejoso, Saul era um cara muito ruim, ele queria controlar tudo, ele queria tudo para ele. E, de repente, Davi ele começou a se sobressair, ele começou a sobressair na guerra, ele começou a se sobressair diante das pessoas, ele tinha muita virtude dentro dele, assim, ele era um cara muito carismático, Davi. Então, começou a dar BO, porque as mulheres começaram a gostar muito de Davi. E você sabe que você mexe com um homem quando ele se acha o cara, né, com as mulheres. E, de repente, Davi ele passou, as mulheres inventaram até uma música para Davi, está lá na sua Bíblia, se você ler. O refrão da música era assim: Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus 10.000. Olha o tamanho do pepino. Tipo, o homem já era tudo rancoroso, invejoso, tudo problemático. Ele já tinha que, para ele se sentir homem, ele já tinha que estar dominando as paradas. E, de repente, a mulherada inventa um refrão. De verdade, está lá na Bíblia. Elas começam a cantar uma música, e a música não era nem assim, Davi matou 10.000. Era uma comparação com Saul. As mulheres falam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Queridos, Saul ficou louco. Ele ficou louco, ele ficou possesso, ele ficou maluco com aquilo. E ele, percebendo que Davi podia ser aquele que ia tirar ele do trono, ele pega 300 soldados armados e vai de atrás de Davi para matar ele. E Davi ele fica anos, querido, anos tendo que fugir de Saul para tentar se manter vivo. Agora tu imagina, primeira vez que eu li esse salmo, não sei se você concorda comigo, mas a primeira vez que eu li esse salmo, eu pensei que esse salmo tinha sido escrito por um cara que provavelmente estava numa praia, com água de coco do lado, ventinho tranquilo, nem muito forte, nem muito pouco vento, céu azul, nenhuma preocupação nos próximos 10 dias da vida dele. É assim que a gente quer entender o Salmo 23, como alguém na vida boa, alguém que está tudo bem, está tudo sob controle, está tudo tranquilo, e o cara está dizendo, Jesus é meu pastor, nada me falta. O cara vai lá, toma uma aguinha de coco e continua. Ele me faz repousar para verdejante, olha para a praia. Mas essa não é a realidade. A realidade, queridos, é que Davi estava passando por um dos piores momentos da vida dele quando ele escreveu esse salmo. E aí isso me remete a eu colocar outra questão dentro de mim quando eu leio o Salmo 23. Porque quando eu leio o Salmo 23, eu fico pensando assim, onde é que está o Deus do Salmo 23? Porque em muitos momentos da minha vida, eu confesso a você que eu não consigo ter esse Deus aqui, na minha vida, dessa forma. Mas essa mensagem, boa parte dela, ela nasceu de experiências que eu já tive com Deus em momentos de muita dificuldade, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas a questão, queridos, é que
Caramba, eu não sei você, mas quando eu leio assim, o Salmo 23, eu entendo que Davi, ele não está simplesmente falando uma coisa para ficar bonito, ele está falando de uma realidade que ele vivia na vida dele. Queridos, perceba, Deus, ele se revela a você de acordo com os seus termos. Deus, ele não tem limitação de linguagem. Deus, ele não diz assim, ó, o negócio é o seguinte, eu falo português, inglês, japonês e eu falo hebraico. O resto vocês vão ter que traduzir o que eu falar. Não, Deus, ele não se limita a nada, absolutamente nada. Se você não falasse língua nenhuma, Deus, ele ia ter um jeito de falar com você, porque ele fala dentro de você, ele fala com a sua linguagem, dependente de qual ela seja. Então, Davi, queridos, ele conhecia muito bem uma coisa, ele conhecia muito bem o ministério pastoral. E nesse caso aqui, não era nem pastoreando vida, era pastoreando ovelha mesmo. A gente sabe que Davi, inclusive, era muito bom nisso aí. Ele não era só um pastor, ele era o pastor. Davi, ele era bom pra caramba. Davi, primeiro que Davi era um homem excelente em tudo que ele fazia. Se o homem ia usar funda, ele era o melhor em tacar aquela funda. Se ele ia tocar harpa, ele era o melhor em tocar harpa. Se ele pastoreava, ele era o melhor em pastorear. E eu não estou falando de uma coisa que eu acho, eu vou te provar na Bíblia. Por exemplo, Davi, com seus 23 anos de idade, ele vive uma experiência na vida dele que foi muito louca. A experiência foi a seguinte, ele estava cuidando de ovelhas, de repente seu pai, Jessé, chega e diz assim, vai lá e leva esse queijo aqui, esse pão, lá para os teus irmãos que estão na guerra contra os filisteus. O que eu quero é saber se eles estão vivos, então leva lá e traz notícia deles, vê se teus irmãos estão bem, vê se está tudo certo, porque já fazia mais de 40 dias que a peleia estava rolando lá entre a nação de Israel e os filisteus. Isso está em 1 Samuel capítulo 17 na sua Bíblia, eu não vou abrir por questão de tempo. Mas olha que interessante, queridos, a Bíblia diz que Davi chegando lá, eu sei que vocês conhecem essa história, por isso eu vou correr por ela bem resumidamente. Chegando lá, Davi encontra a situação de Golias gritando, dizendo assim, quem vai me pular? Porque Golias, ele era um cara de 2,93 m de altura, que a Bíblia diz que só a ponta da lança pesava 70 quilos, que é o meu peso. 70... Então, a gente percebe que Davi, queridos, ele olhando aquela afronta, ele fica indignado, porque fazia 40 dias que a nação de Israel estava gelando, ninguém pulava em Golias, Davi cheio do Espírito Santo, magrinho, 23 anos, sem uma lança, sem uma espada, ele diz, eu vou pular. Eu sei que eu estou aqui resumindo de um jeito que é melhor você ler depois na Bíblia para você pegar os detalhezinhos, mas pelo menos aquilo que importa para a gente é que eu estou falando. Querido, Saul já era rei, ele chama Davi, ele diz assim, Davi, negócio é o seguinte, filho, tu vai morrer, tu não vai passar de hoje, se você pular em Golias, tu morreu. E eu estou contando essa história só para chegar aqui. Davi, ele olha bem no grão dos olhos de Saul e diz assim, deixa eu te dizer uma coisa, Saul, te respeito, nós dois somos palmeirenses, somos parceiros, perdemos de São Paulo, né? Mas vamos continuar aqui. Ele chega e diz assim, Saul, ó, quando eu pastoreava, uma vez um leão chegou para abocanhar uma ovelha, pois eu persegui o leão, matei o leão, tirei a ovelha da boca do leão. Ele continua, ele diz assim, teve outra vez, Saul, que um urso pulou nas minhas ovelhas, pois eu persegui o urso, eu matei o urso e eu livrei a minha ovelha da boca do urso. Queridos, eu vou fazer uma confissão pessoal, que provavelmente seja a realidade do que eu faria se eu estivesse no lugar de Davi. Meu amigo, se eu estivesse aqui, podia estar com o que tivesse, podia estar com o facão, podia estar com a espada, estou pastoreando uma ovelha, e de repente aparece um leão, meu amigo, eu dizia assim, ó, gente, foi bom enquanto durou. Cada um por si. Meu amigo, ia ser a correria, eu ia para um lado, as ovelhas para o outro, e depois eu ia ver o que tinha dado. Mas Davi não era assim. Davi, ele era um pastor velho raiz, não era Nutella. Davi, ele era o melhor em tudo que ele fazia. Davi, ele era um pastor de verdade. Sabe o que Davi fez? Mesmo colocando a sua própria vida em jogo, ele não negou fogo. O que isso me mostra sobre Davi? Davi, ele era um bom pastor. Davi, ele era um pastor de excelência. Se tinha uma coisa que Davi conhecia, era desse negócio de ser pastor. Então, no momento que ele estava passando por uma dificuldade muito grande, no momento em que Davi estava passando por uma situação de muita dificuldade, de muito problema, de muita situação, o que Deus fala com ele através do quê? Através de pastor. E de repente, queridos, isso aqui já é frase minha,
Mas de repente a gente percebe, eu não sei se Davi realmente fez isso, mas eu consigo sentir dentro do meu coração Davi fechando seu olho, dizendo, olha a situação que ele estava, dentro de uma caverna, sendo perseguido, praticamente sendo cercado pelos inimigos, e ele fecha os seus olhos e ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Queridos, olha só, Davi ele começa bem. Por que ele começa bem? Porque ele começa lançando o fundamento para a sua vida e para a minha vida, se a gente quiser realmente permanecer firme nessa jornada. Davi ele começa dizendo, tu és o meu Senhor. E eu quero já parar aqui. Porque você sabe, queridos, que essa palavra Senhor é uma palavra muito importante, talvez uma das principais que eu e você precisamos entender na nossa vida cristã. Porque Senhor não é um tratamento de educação para você dar para uma pessoa mais velha. Você falar, apesar de que na nossa cultura hoje significa isso, mas a palavra Senhor na Bíblia literalmente significa dono da minha vida. Toda vez que você vê alguém chamando alguém de Senhor na Bíblia, ou era um escravo falando para o seu Senhor, ou era alguém falando para Deus. Esse é o contexto da palavra Senhor na Bíblia. Não é um pronome de tratamento. A palavra Senhor na cultura judaica, na cultura bíblica, literalmente significa tu és o dono do que eu tenho, tu és o dono de quem eu sou, tu és o dono do meu tempo, tu é o dono de tudo. Eu pertenço a você. Então, Davi, ele começa dizendo quem que reinava sobre a vida dele. Queridos, isso eu quero começar com isso hoje à noite. Nós precisamos, eu sei que todo mundo aqui tem Jesus como Senhor, mas a gente sempre precisa ver se realmente Ele é. Sabe por quê? Porque a gente corre o risco sério de setorizar as áreas da nossa vida em que Deus vai ser Senhor. A gente começa dizendo assim, Deus vai ser Senhor sobre as minhas emoções. Eu quero perdoar todo mundo e não quero deixar de perdoar ninguém. Mas como o tio Elcio muito bem pregou para a gente hoje, quando a gente olha para a nossa vida financeira, a gente diz, não. Das minhas emoções, beleza, porque eu já estou bem chumbado, preciso de cura. Mas na minha grana, ninguém mete o dedo. Ninguém fala como é que eu vou administrar meu dinheiro. Aí a gente pensa, a minha vida sexual, não. A minha vida sexual, eu vou ser senhor dela pelo menos por mais um ano. Depois, ano que vem, a gente vê. Mas, deixa eu ver aqui, a minha vida familiar, meu casamento está no pau. Então, acho que é bom entregar na mão de Deus, senão, daqui a pouco, eu vou ter que dividir tudo que eu tenho em dois, vai ferrar. Então, você começa assim, a ver o que você entrega e o que você não entrega. Então, Davi, queridos, ele era um homem completamente entregue diante do Senhor. Davi, ele tinha uma coisa muito clara. Quem que era o dono da vida dele? Quem que reinava sobre ele? Isso a gente precisa ter bem claro. Mas ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Queridos, Davi, no momento de grande dificuldade na vida dele, ele consegue enxergar aquilo que ele já foi para as suas ovelhas, ele conseguiu enxergar Deus sendo para ele. Momento de grande aflição, momento de grande dor. Aí ele chega e diz assim, o Senhor é o dono da minha vida e o Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Queridos, essa talvez seja a melhor frase do Salmo 23. Só de falar nada vai me faltar já dá uma alegria, né? Porque a gente constantemente vive dentro dessa dinâmica de tentar ver o que vai faltar na nossa vida e o que não vai. Não é verdade? Por exemplo, não sei você, mas a gente recebe o salário no início do mês. E aí a gente vai administrando. Né? Deixa eu ver, eu recebi, vou comer a pizza. Pá, vai lá e come a pizza. De repente, lá pelo dia 25, meu amigo, você olha para a tua carteira e tu diz, rapaz, eu acho que vai faltar. Para muitos não precisa nem chegar o dia 25. O cara já começa a ter medo. Ih, acho que vai faltar. Agora, a gente não precisa falar de dinheiro, às vezes a gente pode falar de força. A gente está passando por um problema na nossa vida e a gente pensa, rapaz, eu acho que não vai dar. Eu não vou aguentar. Quantas vezes, querido, na nossa vida, a gente está lá pensando, eu não aguento mais. Eu acho que eu não aguento mais. Quantas vezes essa frase, ela está dentro da nossa vida? Eu sei porque tem muitas fases da minha vida onde essa frase, ela ficava ali repetindo dentro do meu coração direto. Rapaz, eu acho que eu não aguento mais, eu acho que eu não aguento mais, eu acho que eu não aguento mais. Porque muitas vezes a gente vê os nossos recursos sendo abalados, sejam qual for eles. Pode ser o nosso recurso financeiro, pode ser o nosso recurso emocional, pode ser o nosso recurso espiritual, pode ser a nossa força, pode ser um monte de coisa. Mas quantas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê que o nosso recurso está sendo ameaçado? E Davi, queridos, ele chega aqui e de forma poderosa ele diz, o Senhor é o meu pastor e eu sei que nada vai me faltar. Quer ver como é bom? Olha para a pessoa que está do seu lado e declara isso sobre ela. Diz, nada vai te faltar. Fala para ela. Nada vai te... Fala para ela. Não é gostoso a gente crer nessa verdade?
Agora, eu tenho certeza, queridos, que Davi, ele não estava falando isso da boca para fora, literalmente ele acreditava nisso. Porque Deus é aquele que traz provisão para a nossa vida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que existe muita responsabilidade sobre a nossa vida. Onde eu estou querendo chegar? Não adianta você gastar demais e no final querer ler o Salmo 23 no final do mês. Né? Porque não vai funcionar. Não adianta você chegar lá, você comprar um monte de coisa que você não precisava e dizer, ô Lucas, eu vim aqui ver contigo por que aquilo que você pregou não está valendo. Parece que o negócio não funcionou. Daí, tá, mas com o que você gastou? 3 vestidinhos ali, comprei uma bola aqui que não precisava, troquei de carro na hora que não podia. Então, eu sei que existe a nossa responsabilidade e sempre vai ter. Sempre a gente vai ter a nossa responsabilidade sobre a provisão da nossa vida. A gente não pode, né, usando o dinheiro é mais fácil de a gente falar nisso. A gente não pode usar dinheiro errado e achar que no final não vai faltar. Força é a mesma coisa. Não adianta você não... E eu aprendi isso da pior forma possível. Não adianta você querer gastar as suas forças de qualquer jeito e querer estar firme toda hora, querer estar forte toda hora. Não tem como. Né? Tem coisas na vida que é uma relação matemática. Né? 2 mais 2 não é 10. E eu percebo que muitas vezes na nossa vida é isso que a gente quer. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa que estava com a vida meio detonada, e aí ela estava questionando muito o porquê que estava difícil, porquê que a vida estava difícil, porquê que não sentia a presença de Deus, porquê que a vida estava assim, a pessoa orava e não sentia nada, e a pessoa lia a Bíblia, mas não conseguia ter revelação. E eu falei, mas é lógico, se você fica longe de Deus, vida inteira longe de Deus, fica 3 horas no Facebook, mas nem 5 minutos na palavra, a pessoa tem uma vida completamente fora, cara, do padrão. E ela quer viver uma vida de força, é a mesma coisa, literalmente, apesar de que o princípio seja parecido, parece que eu estou explicando para uma criança de 2 anos, mas é tão simples que é literalmente isso. 2 mais 2 é quanto? É 4. E às vezes, dentro das equações da nossa vida, por algum motivo a gente quer que 2 mais 2 seja 20. A gente não busca Deus e quer que Deus apareça a todo canto. A gente não busca Deus e a gente quer que nada falte na vida em qualquer momento. Ou seja, a gente não faz a nossa parte e a gente quer que Deus faça a dele e a nossa. Não vai funcionar. Então, o Salmo 23 não é uma pílula analgésica para a gente literalmente ler, repetir e dizer, vai dar tudo certo do jeito que eu estou vivendo. Não. Todo Salmo ele precisa ser lido e todo Salmo precisa ser interpretado para a gente entender quando que a nossa vida entra num estágio onde literalmente a gente pode descansar e onde a gente pode confiar nessa promessa que literalmente nada vai nos faltar. Mas para isso a gente precisa seguir. Olha só, no verso 2, Davi diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Queridos, tem 2 palavras que eu quero frisar aqui. A primeira é a palavra repousar e depois são os pastos verdejantes. Queridos, literalmente, Davi ele está falando a respeito da presença de Deus, porque ele está dizendo, Senhor, imagina, cabeça de Davi. Davi agora ele está imaginando o momento que às vezes ele pegava as ovelhinhas e ele levava, cara, para um lugar onde ele sabia que tinha alimento. E sabe, queridos, como pastor, eu tenho certeza que nem todo dia era igual para Davi. Tinha muitos momentos que era difícil para Davi achar um pasto bom para suas ovelhas. Eu tenho certeza que haviam momentos que não tinha chovido muito, que não estava aquela grama toda, não estava aquele pasto todo, e ele tinha que muitas vezes percorrer grandes caminhos para achar um lugar onde as suas ovelhas podiam descansar, onde as suas ovelhas podiam se alimentar. Mas no versículo 2, literalmente Davi está falando de repouso e de alimento. Querido, sabe, Davi é um cara que eu admiro muito na Bíblia. Tem um versículo no livro de Salmo que Davi ele chega e diz assim, uma hora Davi ele passou por muito perrengue, né? Assim como eu e você passamos na nossa vida. Bastante problema, tenho certeza disso. E Davi, no momento que ele estava passando um perrengue danado, a sua alma estava muito abalada, e aí Davi ele faz uma oração no Salmo, algumas vezes ele falou parecido com isso, mas ele diz assim, por que você está... Eu sei que esse é a versão da minha Bíblia, tá? A gente não usa mais essas palavras quando a gente está lendo, mas ele diz assim, por que você está abatida, ó minha alma? Ele chega até, esse ó a gente não usa mais, mas ele está falando para Deus assim, por que você está mal? É quase como, não é quase, ele literalmente está praticamente como se ele estivesse conversando com outra pessoa dentro dele, porque ele está conversando com a sua própria alma. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer agora. A nossa alma, ele é um bicho difícil de lidar. A nossa alma é difícil de mexer. Queridos, eu vou te dizer com toda a sinceridade, você pode orar,
você pode buscar Deus, você pode fazer tudo certinho do jeito que o script manda, do jeito que a Bíblia manda. Ainda assim vão ter dias que a tua alma não vai estar bem. E você vai perguntar assim, Lucas, mas por que minha alma não está bem? Queridos, porque a nossa alma, ela é um conjunto de coisas que a gente tem dificuldade até de explicar. A nossa alma, por exemplo, faz parte, o desejo faz parte da nossa alma, nossos sentimentos fazem parte da nossa alma, e as nossas vontades fazem parte da nossa alma, os nossos pensamentos fazem... A alma é um conjunto de coisas. Agora, a nossa alma, cara, ela não é todo dia igual. A nossa alma, ela é tão maluca que se chove já muda. A nossa alma é tão maluca que uma música pode mudar a nossa alma. A nossa alma, ela é tão maluca que se você vive um dia estressado, junto com um dia chuvoso, junto com uma notícia ruim, junto com um time teu que saiu do campeonato, junto com mais alguma coisa, você pode estar no final assim, triste, sem falar com ninguém, e alguém chega para você e diz assim, o que deu contigo? O que deu o quê, rapaz? Mas olha, você está estranho aí, homem. Olha estranho. Você nem percebeu que a tua alma estava lá embaixo. A nossa alma é estranha. E daqui a pouco a gente vai entrar em assuntos mais profundos da alma. Daqui a pouco a gente vai falar de depressão e tudo mais. Mas a questão é que a nossa alma, ela precisa de descanso e ela precisa de alimento. E olha o que Davi dizia. Por que você está desse jeito, alma? Usando os termos exatos da minha versão. Por que você está abatida? Queridos, abatida é como se você olhasse para alguém dentro de você que está para baixo e você diz, o que deu contigo? E às vezes é exatamente assim que a gente se encontra. A gente está mal. A gente não está bem, a gente não está com vontade, a gente não está com desejo, a gente não está estralando o sorriso, a gente não está com aquele negócio todo dentro da gente está desanimado. E às vezes a gente, não sei se você já chegou num ponto desse, mas às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente diz, mas o que deu comigo, cara? Por que eu estou assim? Queridos, essa é a realidade da vida. A gente passa por muitas coisas e a alma, uma vez eu vi isso, nunca mais me esqueci, a alma é como um gravador. Começa a gravar no momento que você está na barriga da sua mãe e não para até o dia que você morre. A tua alma é um gravador, as coisas que você passa, as experiências que você vive, traumas, felicidades, alegrias, tristezas, tudo aquilo que a gente vive na nossa vida vai gravando impressões dentro de nós, que se a gente não saber lavar bem a nossa alma na presença de Deus e trocar as mentiras da nossa vida, que as nossas experiências negativas tentam colocar dentro do nosso coração, a gente pode se acabar. Por isso que tem gente que se mata. Por que uma pessoa, o que é uma pessoa se matando? É uma pessoa que está com a alma, gente, doída. Mas olha, a alma da pessoa está destruída. E a pessoa pensa em se matar. Porque é tanta dor dentro, que a única coisa que a pessoa pensa é como eu posso parar essa dor? Como que eu posso parar isso aqui? É a alma que está sendo tão machucada, ela teve tantos traços de tristeza, de coisas ruins dentro dela ali, sendo gravadas, que de repente a alma se deforma a tal ponto que você não conseguir sentir mais esperança, sentido para a vida, você não consegue mais ver um horizonte. Por quê? Porque a tua alma ela literalmente foi deformada pelas experiências negativas que você passa. Davi, ele estava literalmente em momentos da vida dele dizendo, por que a minha alma está detonada, cara? Por que a minha alma está... Por que eu estou sentindo depressão? Por que eu estou sentindo tristeza? Por que eu estou sentindo tantas essas coisas? Por quê? Porque a alma de Davi estava sofrendo muito. Mas olha o que Davi fala, no mesmo salmo. Não é o 23, é claro. Ele diz assim, por que você está abatido, ó minha alma? Olha o que ele fala aqui, queridos. Olha para os montes, da onde vem o teu socorro. Queridos, o monte na Bíblia sempre simboliza a presença de Deus. Eu não estou dizendo que se você subir um morro, a oração vai funcionar melhor. Não é isso. Hoje não é mais. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o monte era um lugar onde os homens de Deus buscavam ir para encontrar Deus. E eu acredito que principalmente por causa da baixa densidade demográfica que existe dentro do morro. Ninguém quer morar no morro. Então não tem muita gente lá. Então, se uma pessoa queria falar com Deus, ela procurava um morro porque ela sabia que ela ia poder estar sozinha. Por exemplo, Jesus, a Bíblia fala de forma clara nos evangelhos que vários momentos Jesus ele deixou a galera para subir no morro a fim de orar. Antes de, inclusive, ele escolher os seus discípulos, a Bíblia é clara em dizer que ele passou uma vigília, ele fez uma vigília, ele ficou horas em cima do monte orando. Então, o monte ele simboliza um lugar de oração. Por exemplo, Moisés, ele foi encontrar Deus em cima do monte. Então, volto a dizer, o monte não tem nada. Se você orar debaixo da tua cama, em cima do monte dá na mesma. Mas dentro da Bíblia, ela está falando literalmente a respeito do poder de estar na presença de Deus. Por isso que Davi ele chega e diz assim, olha para o monte. O que ele está dizendo? Olha para a presença de Deus. Olha para a presença de Deus. Da onde vem o teu socorro? Da onde vem descanso? O
que aqui no versículo 2 está dizendo a respeito de repousar, e onde você encontra pasto verdejante. Querido, é na presença de Deus que eu e você vamos ser alimentados e onde a gente vai encontrar verdadeiro descanso. Eu quero dizer isso com muito carinho para ti, porque enquanto eu e você não aprender, e eu confesso, às vezes não é fácil a gente adquirir o hábito, muito mesmo não é fácil a gente até manter o hábito. Enquanto a gente não aprender a entrar na presença de Deus, a gente sempre vai viver cansado. Talvez esse seja o motivo pelo qual, inclusive, você está tão cansado hoje. E eu estou falando da sua alma, não estou falando do seu corpo. Seu corpo, com uma boa noite de sono, você resolve. Mas a alma, você pode dormir dias que não resolve. Para a alma descansar, você precisa encontrar um lugar na presença de Deus, um lugar onde a verdade é dita, num lugar onde a presença de Deus ela te levanta, onde Ele traz o propósito para a sua vida, onde Ele manifesta as verdades de propósito no teu coração, onde você encontra o amor de Deus, que é restaurador para qualquer outra coisa. Então, queridos, a presença de Deus é o lugar onde a gente é alimentado. A presença de Deus é o lugar onde a gente literalmente consegue encontrar esse descanso. E aqui Davi está falando a respeito disso. Ele diz, tu me faz repousar em pastos verdejantes. E ele diz assim no versículo 2, leva-me para junto das águas de descanso. Essas águas de descanso, querido, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Jesus, ele tentou ensinar isso para a gente lá em livro de Mateus, quando ele fala, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque é lá que o teu pai te vê. A Bíblia não está dizendo que Deus não vê a gente no supermercado. A Bíblia só está dizendo que é quando a gente está sozinho que literalmente a gente consegue ter um tempo de qualidade, de intimidade com Deus. A gente não consegue ter relacionamento íntimo com outras pessoas olhando. É assim no teu casamento, é assim com Deus também. Você só consegue ter um relacionamento realmente íntimo quando você está sozinho. Porque é lá que você é você mesmo. Lá é que você não tem reserva. É lá que ninguém influencia as tuas atitudes e o que você faz ou deixa de fazer. É quando você está sozinho. Não é estranho de se relacionar que Satanás também ele investe na sua vida, nas maiores investidas é quando você está só. Os momentos que você mais pensa besteira é quando você está sozinho. Os momentos que você mais tem vontade de pecar coisa louca é quando você está sozinho. Os momentos que a gente quer ser outra pessoa é quando a gente está sozinho. Porque a gente quer tentar muitas vezes manter uma aparência para as pessoas de crente, de cristão, de religioso, de sei lá o quê, que às vezes a gente não é. Mas a gente se importa em manter. Por isso que Jesus ele pede, saia do teu lugar de religião. Saia da igreja. Saia do supermercado, saia do teu lugar de trabalho, saia da mesa com a tua família. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vamos conversar. Vamos ter intimidade. Eu quero ministrar teu coração, eu quero te ajudar. Você vai encontrar descanso, você vai encontrar minha presença, você vai encontrar o meu amor. E isso vai mostrar um resultado na sua vida que nada mais vai conseguir mostrar. Queridos, eu te digo com segurança. O que mais tem a capacidade de trazer alívio para uma alma é a presença de Deus. Eu sei que um remedinho pode ajudar, mas nada pode trazer mais descanso, nada pode trazer mais refrigério e alimento do que a presença de Deus. Nada. E Davi, ele sabia disso. Por isso que Davi, ele fala, tu me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. No versículo 3, ele diz assim, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui Davi ele literalmente colocou a palavra, refrigera-me a alma. Queridos, a alma, a gente já falou um pouco sobre ela. A alma, ela é difícil de lidar. A alma, ela é complicada. A alma, ela tenta muitas vezes pregar peça na gente. Muitas vezes a gente, para buscar Deus, a gente tem que ir contra a nossa alma. A nossa alma é aquilo que muitas vezes vai tentar nos afastar de Deus. A nossa alma é aquilo que muitas vezes vai tentar nos tirar da presença de Deus. A nossa alma é aquilo que vai fazer a gente odiar uma pessoa. A nossa alma, muitas vezes, é aquilo que vai fazer a gente não querer perdoar uma pessoa. É a nossa alma que muitas vezes vai brigar com o Espírito para dizer não faça isso, não faça aquilo, não se entregue, fique ruim, se afaste das pessoas, não vá na igreja. É a nossa alma que muitas vezes tenta colocar sentimentos contrários dentro da gente para que a gente tome decisões erradas. E Davi, aqui ele está dizendo, tu me refrigera a alma, tu me dá descanso para a alma. Querido, só Deus pode fazer isso na nossa vida. E aqui Davi diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Queridos, as veredas da justiça está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é a vereda. A palavra de Deus é o caminho. A Bíblia diz que existe uma porta e um caminho que conduz à salvação. E a Bíblia chama os dois de estreito. O que está falando? Está falando de um caminho só, está falando de uma reta, está falando de algo que não tem muita margem para discussão, por isso que é estreito. Né? E a Bíblia diz que são poucos que passam por ela, por um motivo simples, porque para você passar pela porta estreita, você tem que negar o teu orgulho, cara.
Não tem como a gente andar com Deus e a gente literalmente querer viver do jeito que a gente quer viver. Eu sei que viver com Deus é a melhor coisa da vida, mas para a nossa carne, não. E não adianta, isso nunca vai mudar. Não adianta você ficar orando para a tua carne se converter. A carne não converte. Para a nossa carne sempre vai ser cruz. Jesus, eu acho interessante, porque tem alguns contextos bíblicos que fazem a gente ler os versículos de forma diferente. Uma vez Jesus ele perguntou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Jesus falou isso num contexto que as autoridades estavam começando a querer matar ele. Então, já estava rolando um climão na sociedade. Já estava rolando um momento assim de, cara, a sociedade já estava... Os líderes sociais da época, o Sinédrio, junto com outras autoridades, não só religiosas, mas políticas, elas já estavam querendo o couro de Jesus, elas já queriam matar Jesus. Já estava se manifestando rumores de que muita gente queria ver Jesus 7 palmos para baixo da terra. E, de repente, dentro desse contexto, é que Jesus chega e diz assim, ei, galera, quem quer me seguir? É como se Jesus estivesse falando assim, você quer me seguir? Pois pode crer que tua cabeça pode estar em jogo, cara. Então, claro que hoje eu e você, a gente não vive dentro desse contexto que tem gente querendo matar a gente, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito ruim para alguém. Mas dentro do contexto de ser cristão, ninguém está querendo matar eu e você, quem está silicose por ser cristão. Então, o que a gente interpreta esse versículo e a gente visualiza que realmente Jesus está querendo dizer para a gente? Não existe um evangelho sem cruz. A vereda da justiça que Davi está falando aqui é o caminho de Deus e não nosso. Por isso que ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe aquele versículo que a Bíblia diz? Tem um monte de santista que usa ele para fazer uma piadinha, né? Sede santos porque eu sou santo. Esse versículo aí, queridos, está falando do amor do nome de Deus. Por quê? Por que a gente busca a santidade? Pelo amor do nome de Cristo. Porque Deus é santo. Deus, queridos, ele não volta atrás com sua palavra. A Bíblia diz assim, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Muita coisa pode mudar. Queridos, desde a fundação do mundo até o dia de hoje e até a eternidade, porque Deus não vive no tempo. Deus é um, dele não mudou nem um centímetro para o lado, nem um centímetro para o outro. Eu e você, a gente muda direto. Se eu perguntar para você quem era o Lucas 5 anos atrás e quem é o Lucas agora, é outra pessoa, porque graças a Deus eu acho que eu estou mudando para melhor. Que era Deus, né, como diz. Estou melhorando, estou de glória em glória, meu caráter está melhorando, minha vida está melhorando. Então a gente está melhorando, mas Deus não está melhorando. Deus ele é perfeito desde a sua formação, que a gente não consegue nem explicar quando foi, porque não teve. E não me peço explicar porque eu não sei. Mas ele é o alfa, ele é o homem, ele é o começo, ele é o fim, ele conhece as coisas do começo para o início, do início para o começo. Deus ele já viu o final do filme antes do filme começar a tocar. São coisas que a gente não consegue entender, mas Deus é soberano, poderoso, onipresente, onisciente. Ele é o todo-poderoso. Deus, ele é poderoso, ele não muda. E por isso que Davi está dizendo aqui, e o Senhor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, porque você é poderoso, você é grande, e eu preciso seguir essa grandeza que você é, eu preciso seguir essa santidade, eu preciso seguir a soberania que o Senhor é, então eu preciso entrar nessa estrada que aqui ele está falando que é uma vereda, que nada mais é do que a palavra estrada, caminho. Ele está falando, você me guia nesse caminho. E sabe, queridos, é interessante porque, mais uma vez eu quero te lembrar, Davi está falando de pastor. E ele foi um dos melhores, se não o melhor. E Davi, ele está dizendo aqui, o Senhor me guia pelas veredas. Querido, quantas vezes Davi, ele precisou guiar as ovelhas em momentos de dificuldade? Quantas vezes Davi, ele precisou guiar as ovelhas em penhascos, em vales, em morros? Quantas vezes Davi ele precisou literalmente bater aquele cajado e dar direção para as ovelhas? E Davi, naquele momento, dentro da caverna, na dificuldade, ele literalmente diz, você me guia. Porque tem horas que eu não sei para onde ir. Tem horas que eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para trás, olho para frente, eu não tenho ideia do que fazer. Mas o Senhor me guia. Queridos, a nossa vida é exatamente assim. Muitos momentos da nossa vida a gente não sabe dizer para onde ir. A gente não sabe fazer o que... Eu não sei você, mas muitos momentos da minha vida eu olho e digo assim, para onde é que eu vou? O que eu faço? E agora? Mas Davi, num momento de grande dificuldade na vida dele, dentro de uma caverna, ele diz, o Senhor me guia. Ainda que eu não saiba o que fazer direito, ainda que eu não saiba qual é o meu próximo passo, mas eu tenho a confiança de saber que você vai me falar. Queridos, não tem melhor GPS que o Espírito Santo. E é brabo porque se a gente, eu sei que eu estou assim, humanizando Deus de uma forma quase que é um pecado falar isso, mas só para você entender melhor. Não tem melhor GPS que o Espírito Santo. E o problema de a gente não querer, eu sei que essa palavra é forte, a gente não usa Deus, mas só para ter o entendimento. Se a gente não querer usar esse GPS, a gente sempre vai ficar recalculando rota na nossa vida. É impressionante como
como eu vejo isso olhando para mim, quando a gente não quer submeter a palavra de Deus, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Querido, você pode andar, mas sua vida não sai do lugar. E sabe, eu quero parar essa história aqui para te falar uma coisa muito interessante. Jacó, ele foi um cara, o próprio nome dele simbolizava enganador. E Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, que ele trapaceou esse irmão a vida inteira. E por mais que você não conheça a história de Jacó, eu só vou contar o que interessa, porque a gente não tem tempo para contar a história toda. Teve um momento da vida de Jacó que ele enganou o seu irmão Esaú. Esaú, ele era o cara que tinha saído primeiro da barriga da mãe. E naquela época eles contavam assim o primogênito. Quando era gêmeos, o que saísse primeiro da barriga era contado como que nasceu antes. E aí, queridos, o seu pai, ele ia ungir, ele ia dar a bênção para o primogênito, que naquela cultura, a bênção do pai, ele ia para o que primeiro nasceu, que sempre fica a palavra primogênito. E aí, queridos, a mãe de Jacó tinha preferência, claramente, ela preferia Jacó a Esaú, e ela chega e faz uma pegadinha com seu pai, porque ele já não via direito. E aí ele chega e o pai dele já não via direito, já estava acamado, não conseguia enxergar. Só que Esaú era muito peludo, Jacó era já meio boy, assim, acho que não tinha muito pelo. E aí, queridos, a mãe de Jacó chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, para o teu pai te abençoar, ela pegou umas pelagens de animais e assim, meio que colocaram em Jacó, e Esaú, ele tinha saído, ele estava fazendo as peleias do tempo lá, que sei lá o que era, mas ele ficou o dia inteiro fora de casa. E num determinado momento, a mãe de Jacó, junto com Jacó, fingindo ser Esaú, chega e diz assim, ó, tá aqui Esaú e você tá... Eu sei que eu estou parafraseando de um jeito aqui até meio desrespeitoso, mas literalmente era assim, ó, tu tá para bater as botas, bicho, então passa essa bênção de uma vez antes que você baile. Então, o pai de Jacó e Esaú, quando tocou em Jacó e viu aquele pelo todo, falou, Esaú, meu filho, você está aqui. E aí, resumindo a história, o pai de Jacó abençoa Jacó. Ele passa a bênção do primogênito para Jacó. E essa era uma bênção verdadeira mesmo, não é essa bênção religiosa, cultural. Era uma bênção real dentro do reino de Deus naquela época. E aí, queridos, resumindo a história para ti, quando Esaú chega em casa, ele fica maluco. Ele vê o que aconteceu. Porque o pai vê assim, mas como assim Esaú está chegando? E aí, uma vez que ele tinha dado a bênção para Jacó, ele não podia tomar de volta. Ele já tinha abençoado Jacó. Queridos, resumindo, Esaú olha bem para os olhos de Jacó e diz assim, um dia eu te mato. Eu vou te matar por isso que você fez. Eles ficaram a promessa é assim, quando nosso pai morrer, eu te mato. E aí eles viveram mais uns dias, quando o pai de Jacó e Esaú morreu, nessas alturas do campeonato, Jacó ele já estava prosperando muito longe de lá. Por causa da bênção que ele tinha recebido, Jacó, tudo que ele fazia, ele podia até tentar fazer uma coisa errada, dava certo. E Jacó estava prosperando muito, Jacó tinha muito dinheiro, Jacó estava prosperando demais. E Esaú, não que não tinha prosperidade, mas Esaú estava lá com aquela amargura, com aquela raiva com relação ao seu irmão. O pai dele morreu, ele falou, agora eu te mato. Ele pegou vários homens dele lá e foi de atrás de Jacó. E Jacó ficou sabendo, teu irmão está vindo te matar. E aí Jacó entrou em parafuso e ele pega as suas riquezas, boa parte das suas riquezas, pega mensageiros junto com pessoas, porque ninguém conseguia carregar sozinho as riquezas, e ele manda encontrar Esaú no caminho. E sabe qual que era o propósito disso? Jacó queria mostrar sua riqueza para o seu irmão e queria oferecer aquela riqueza para que o irmão dele se acalmasse e não quisesse mais matar ele. Então, isso que Jacó fez. Ele pega a sua riqueza e manda no caminho para dizer, encontra o meu irmão, oferece essa riqueza para ele, pede perdão, mostra para ele tudo que Deus tem me prosperado e eu espero que ele se acalme e fique tudo bem. Queridos, por que eu estou te contando essa história? Porque é exatamente assim que a gente vive na vida. Muitas vezes a gente tem problemas sérios, mas porque uma ou outra área da nossa vida está dando certo, a gente tenta colocar isso no Facebook para a galera achar que a gente está bem. Porque uma ou outra área da nossa vida está mais ou menos, a gente tenta pegar isso e jogar na nossa frente para tentar tirar do olho das pessoas aquilo que elas podem realmente ver dentro da gente. Onde é que eu estou querendo chegar? O que Jacó fez não é diferente do que eu e você podemos fazer.
E eu já vou voltar para o Salmo aqui para você entender onde eu estou querendo chegar. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem problemas. Mas porque a gente tem uma vitóriazinha ou outra, a gente se acostuma. Eu sei, minha vida com Deus, desculpa o termo, tá? Minha vida com Deus está uma droga. Estou cheio de pecado na minha vida, estou vendo a vida dupla. Pô, cara, mas eu recebi um aumento no meu trabalho. Eu estou bem financeiramente. Poxa, meu casamento está uma droga. Meu casamento está ruim pra caramba. Mas, minha cela está bombando. Está cheio de gente na minha casa. Ou a gente pensa assim, meu Deus, cara, eu estou mal, eu estou depressivo, eu estou longe de Deus, eu tô, não que uma coisa tenha a ver com a outra às vezes, mas eu não estou bem. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa urgente com relação a isso. Mas porque uma coisa ou outra na nossa vida está dando bem, está indo bem, o que a gente faz? A gente impulsiona essas coisas para ir na nossa frente, porque a gente espera que elas consigam encobrir o real problema que a gente tem. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Queridos, e esse é um grande problema. Porque se a gente não deixa Deus tratar com o real problema que a gente tem, que a gente sabe qual que é, a gente nunca vai sair do lugar. E Davi, ele sabe disso. Por isso que Davi, ele diz, é tu que me guia pelas veredas da justiça. Se eu e você, a gente não permite que a palavra de Deus ela seja o leme para o nosso barco, a gente para, a gente congela. A gente vê muito bem o que aconteceu com aquele povo que saiu da escravidão do Egito. É claro que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E por causa disso, eles ficaram 40 anos vagando no deserto, e a Bíblia é clara em dizer que eles ficaram lá por causa da desobediência e da murmuração. A Bíblia nem esconde o motivo, ela fala na lata. Murmuração e desobediência. Ou seja, não deixaram com que o real problema fosse trabalhado. Então, todos saindo do Egito, algumas coisas mudaram, outras melhoraram, mas o real problema que tinha dentro deles, que era eles literalmente se render ao Senhor Jesus e mudar a forma de pensar, eles não deixaram isso acontecer dentro deles. Por isso que uma geração toda morreu no deserto. E na verdade, durou 40 anos porque a galera morreu, porque senão tinha durado mais. Então, o que, queridos, que faz a gente parar na nossa vida? É a falta de a gente aceitar as veredas de Deus para nós. É a falta de a gente dizer, o Senhor é o meu pastor e o Senhor me guia pelas veredas da justiça. É o Senhor que vai falar para mim o que é namoro, é o Senhor que vai falar para mim o que é casamento, é o Senhor que vai falar para mim o que é dinheiro, é o Senhor que vai falar para mim o que é esposa, o que é filho, é o Senhor que vai falar para mim o que é importante e o que não é o Senhor que vai falar para mim aquilo que eu devo honrar e aquilo que eu não devo honrar, é o Senhor que vai falar aquilo que eu devo seguir e aquilo que eu devo ignorar, é o Senhor que fala aquilo que eu devo perdoar e aquilo que eu tenho que aceitar, é o Senhor que fala, é você que me mostra o que eu vou fazer nas áreas da minha vida que eu tenho dificuldade de decidir o que fazer. E nas coisas que, inclusive, a gente nem quer obedecer a Deus, mas a gente se submete ao Senhor dizendo, eu entendo que o que você tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu tenho para mim mesmo. Queridos, tem um versículo que fala que ele é poderoso, que ele diz assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais soberanos que os nossos caminhos. Por mais que eu e você, a gente sinta a tentação, eu sei que ela é visível na nossa vida, eu sei que eu também sou assim, a gente tem a visível tentação de achar que a gente sabe o que é melhor para a gente mesmo. A gente tem isso é automático. A gente estudou um pouco, a gente já viveu um pouco, então a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente, mas a gente não sabe. Aquilo que Deus tem para nós realmente é mais importante. Queridos, eu quero entrar agora no versículo 4. O versículo 4 talvez ele seja um versículo que vai falar muito conosco agora, porque Davi ele fala uma coisa bem forte. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, Davi aqui ele está literalmente falando da morte. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe, queridos, o que eu acho engraçado no Salmo 23 é que, olhando para a situação que Davi estava, talvez o que eu faria, em vez de escrever um salmo desse, é fazer um pedido desesperado para Deus. Em vez de eu escrever, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me tirar, eu ia dizer assim, Senhor, por favor, me tira do vale da sombra da morte. Eu não ia orar dizendo ainda que eu passe, eu ia dizer, por favor, me tira. Mas Davi, ele mostra uma maturidade incrível e que nesse momento aqui eu queria tentar te passar.
E esse é o momento da mensagem que assim, ó, a coisa vai ficar meio estranha. Porque talvez eu vou falar coisas que você nunca ouviu ou talvez não queria ouvir. Queridos, vamos falar um pouco sobre dor e sofrimento. Eu quero contar uma história para vocês. É uma história verídica. Uma vez teve uma pessoa que ela pulou de paraquedas. Isso é uma história verídica, aconteceu há muito tempo atrás. Eu li isso num livro e faz muito tempo e eu não lembro qual é o nome do autor nem nada, mas é uma história verídica. Talvez se você colocar isso no Google vai aparecer rápido. Uma pessoa ela foi pular de um avião de paraquedas. Só que o problema é que deu problema naquele paraquedas. E aquela pessoa ela foi em direção ao solo muito mais rápido do que normalmente uma pessoa que está de paraquedas vai. E quando ela caiu no meio da floresta. Era uma situação, não era assim de turismo, era uma situação meia, quase que de guerra. E quando ela cai no chão, ela se quebrou toda. Só que, eu sei que você vai achar estranho, mas o mais louco é que essa pessoa ela caiu em cima de um formigueiro. E ela se quebrou toda de uma forma que ela não conseguia se mexer. E ela ainda caiu em cima de um formigueiro. E essa pessoa estava toda quebrada. E além de ela estar toda quebrada, e além de ela passar já pelas dores que ela estava passando, pela situação que ela estava passando já de ter caído, as formigas ainda começaram a vir e começaram a picar ela. E ela ficou por alguns dias naquela situação. Não sei se foi 1, 2, 3 dias até encontrarem ela. E quando resgataram ela, era um homem, né? Eu estou falando dela, mas é uma pessoa. Pegaram essa pessoa e socorreram a ponto de conseguir salvar a vida dela, eles chegaram a uma conclusão com aquela pessoa. Que a única coisa que manteve ela viva foi a dor que as formigas estavam picando ela. Porque se ela tivesse caído em qualquer outro lugar, com aquilo que ela tinha passado, com o quadro que ela tinha passado, ela tinha morrido onde ela estava. Mas cada vez que uma formiga picava nela, aquilo estimulava ela a não desmaiar, aquilo estimulava ela a não desistir. Aquilo, eu sei que a pessoa, que dor boa, não, ela estava sofrendo, mas a questão é que a dor manteve ela viva até que o resgate chegasse. Queridos, essa minha história ela é estranha, mas eu te falei, vai ser estranho mesmo. Muitas vezes a gente quer acreditar no evangelho, numa verdade que não existe. Eu estava vendo um filme semana passada, e no momento do filme, essa pessoa chega e diz assim, no meio do filme, o contexto é outro, mas é só para você entender. Diz assim, ela falou assim, eu estou tentando ser feliz. E não é isso que a vida é? A gente tentar ser feliz? Não é felicidade o que importa? Não é ser feliz o que importa? E ela deixa a cena e o filme não tem tempo para contar. Mas quando a pessoa falou aquilo, cara, na hora me veio um negócio de dizer assim, cara, é isso que as pessoas pensam mesmo. As pessoas, eu sei que talvez isso foi tão estranho para você que você diz, mas não é isso mesmo? Porque as pessoas elas acham que na vida o importante é ser feliz. Onde isso está na Bíblia? Em que momento você leu isso na Bíblia? Que o que importa é ser feliz. E outra, o que é felicidade? Qual é o conceito de felicidade? O que é felicidade para você? O que é isso? O que é felicidade? O que é isso? O que é esse objeto que o nosso mundo, que a nossa sociedade, desesperadamente corre de atrás, tentando ter dinheiro, tentando ter fama, tentando ter sucesso, tentando ter poder, tentando ter alguma coisa que ela acha que vai fazer ela ser feliz. O que é felicidade? Eu não quero ficar aqui filosofando, mas eu quero te levar para um lugar de compreensão bíblica a respeito da vida. Queridos, eu não estou dizendo que Deus quer que você sofra, eu não estou dizendo que Deus planeja o teu sofrimento. O que eu estou dizendo é que nós vivemos num mundo caído, onde o sofrimento vai fazer parte da nossa vida, onde a dor vai fazer parte da nossa vida. Ela não vai ser permanente, ela vai ser estacionária, ou seja, as dores que a gente passa, elas têm hora para começar e têm hora para acabar, se a gente permitir, mas elas vão existir. Eu me assustei quando eu estudando, não só a Bíblia, mas lendo alguns livros sobre a Bíblia, eu descobri o número de homens de Deus que tiveram depressão. O número de homens de Deus, eu não estou falando de gente que vivia naquele limbo de pecar e não pecar. Homem de Deus, cara, que não era perfeito, mas que estava na presença do Senhor. Homens de caráter, que passavam por depressão, que muitas vezes desejavam a própria morte.
Queridos, eu não conheço um homem na Bíblia, e eu estou falando inclusive de Jesus, que não teve na sua vida momentos de grande dor e momentos de grande sofrimento. Não me entenda mal. Eu não estou agora dizendo que a vida é sofrimento. De forma alguma. A vida, queridos, é alegria, é paz, é satisfação no Espírito Santo. Agora, nós temos momentos de dor. Nós temos momentos de sofrimento. Deus, ele é tão poderoso, queridos, que quando a gente está na presença dele, a gente consegue viver o Salmo 23. O Salmo 23 é literalmente a promessa de Deus para todo crente, não só para Davi. De um cara estar no meio do pepino, mas ele conseguir literalmente tirar... quase derrubei. Conseguir tirar essas coisas de Deus. Tirar no bom sentido. Você conseguir obter esses recursos sobrenaturais de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a alegria de Deus excede o entendimento e que a paz de Deus excede o entendimento. Porque literalmente, em Deus, você pode ser feliz e ter paz dentro de uma caverna com um cara querendo te matar fora dela. Queridos, eu não sei você, mas eu estudei nesses colégios que a coisa é forte, que a peleia é braba. Não que colégio particular, de rico, não tenha isso, mas eu estudei colégio, assim, da galera. Meu irmão, algumas vezes eu já passei por esse negócio de alguém olhar para mim e falar assim, te pego no final. Não sei quem aqui já passou por uma experiência dessa. Mas, meu irmão, vou te dizer, a paz acaba ali. Acaba. Tipo, você está tranquilo, você está vivendo a tua vida, de repente acontece uma treta, alguém olha para ti e diz assim, ó, no final, rapaz, tu não passa. E tu sabe que o cara tem uns amigos meio ruim, tu diz, meu Deus, agora eu tô ferrado, cara. Não importa, o único dia que você não quer que ela acabe é aquele. Tu fica olhando pensando, nossa, hoje eu tô ferrado, alguém vai me bater. A paz acaba, foge de você. Vocês, não sei, eu acho que só tem revelação disso quem já realmente viveu. Alguém já te prometeu. Esse é o termo que a gente usa, né? Oh, me prometeu me dar um pau. Queridos, Davi, ele não estava vivendo uma briga de colégio. Davi literalmente não sabia se acordar no outro dia. A vida, meus irmãos, ela precisa entrar a nossa vida com Deus, ela precisa entrar num ponto de maturidade que a gente sai do raso. Tem 3 caras na Bíblia que, para mim, mostraram uma maturidade assim que eu quero para a minha vida. E esses 3 caras são Sadraque, Misaque e Abednego. Esses camaradas aí, eles viveram no tempo de Nabucodonosor, um imperador terrível. E ele ordenou, ele fez uma lei dentro do império. E a lei era a seguinte, ele tinha levantado estátuas de ouro para o deus Mamon, que na verdade é um demônio, e ele chega e diz assim, é uma estátua também dele próprio, e ele dizia assim, todo dia, quando tocar a música, eu não lembro que instrumento que era, se era um trombone, que era um trombete, quando tocar a música, todas as pessoas do reino precisam se abaixar e se prostrar diante daquela estátua. Só que olha que interessante, Sadraque, Misaque e Abednego eram tementes a Deus, ao Deus verdadeiro. E aí, queridos, o que acontece? Eles não se prostram. Todo mundo se abaixa, eles ficam de pé. Aí eu consigo imaginar os amigos dele dizendo, homem, baixa, baixa. Os parceiros assim que não eram crentes. Baixa, velho. Baixa que se você não baixar, tá frito, vai morrer. Baixa, 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 rato, baixa. Eles não vão baixar. Mas vai morrer. Não vão baixar. Estão vindo lá. Não vou baixar. E aí chegaram lá, levaram eles para Nabucodonosor e falaram, esses 3 sujeitos aqui não querem se abaixar. Nabucodonosor, com sangue nos olhos, olha e diz assim, qual é? Por que vocês não querem se abaixar? Não sei qual dos 3, mas um deles chegou e falou assim, nós não vamos prostrar a nenhum outro Deus senão o nosso Deus. E aí, quando a palavra Deus tem tudo qualquer cultura, tudo qualquer religião, né? Deus. Então, por isso que às vezes na Bíblia você vê eles falando assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque está falando do nosso Deus, entendeu? Essa é a referência, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque é o Deus da aliança. É o Deus que fez aliança com Abraão, que deu início à nação de Israel, que hoje simboliza por todos nós, somos a igreja de Cristo, dependendo do lugar onde nascemos. Então, eles falam assim, a gente não vai se prostrar. E aí, queridos, o que vem a seguir é aquilo que faz eu ficar assim, meu Deus, cara. Aí Nabucodonosor olha para eles assim, se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês no fogo. E vocês vão morrer hoje. Eu não sei, cara, mas se alguém fala isso para mim, na hora me borra tudo. Eu já começo a pensar, Deus, mas e as promessas que o Senhor tinha para a minha vida? E o meu casamento, Senhor, que não chegou?
Senhor, mas o Senhor tinha muita coisa que tinha que ter acontecido na minha vida. Como assim? Já vão me tacar no fogo hoje? Eu já ia começar a desesperar, já ia começar a pensar, cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê? Olha, meu Deus do céu, agora vai vir fogo na minha vida, que história é essa? Olha a maturidade dos caras. Jovem, né? A Bíblia não diz que eram 3 idosos que já tinham vivido, tinha tempo para viver. Com todo respeito ao pessoal de mais idade. Ele falou assim, 3 jovens, rapaz ali, 20 anos. De repente, Nabucodonosor olha para eles e diz assim, então vocês vão para o fogo. Aí olha o que eles falam. Ele diz assim, Nabucodonosor, nós sabemos que o nosso Deus tem poder para nos livrar das tuas mãos. Essa frase aqui revela o quão eles acreditavam que Deus era grande, mas a próxima revela o quanto eles ficaram grandes na sua vida com Deus. E aí eles chegam depois da vírgula e falam assim, mas se não livrar, tudo bem. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, nós já conhecemos o nosso Deus de forma suficiente para entender que não são as minhas expectativas, não são a minha forma de pensar que vai determinar a grandeza mais dele. Ele é grande independente do que eu penso, independente do que acontece, independente do que vai acontecer, independente do que aconteceu, independente do que foi, do que voltou, independente de qualquer coisa. Olha a frase, ele é poderoso para livrar, e assim a gente quer. Mas se não livrar, rei, tudo bem. E aí, queridos, com essa frase, o poder de Deus não se manifestou na hora, tirou eles dali, flutuando, não. Deus permanece em silêncio. É aí o que Nabucodonosor faz, manda tacar turbo no fogo, literalmente, mandou turbinar a caldeira, não era caldeira, desculpa, a lareira lá é gigante, tanto que as pessoas que foram jogar eles no fogo queimaram quando abriram, está na Bíblia, eles morreram, e jogaram os 3 lá dentro. Queridos, eu não sei se demorou 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Mas, de repente, não só Nabucodonosor, mas seu servo diz assim, Nabucodonosor, na verdade, perguntou, quantos nós jogamos lá? Aí eles falaram, rei, jogamos 3. Aí ele fala assim, e por que tem 4? Chega a dar 1. Sabe, queridos, tem outra história que eu quero contar antes de voltar para essa. Paulo, ele foi um homem de Deus, mas Paulo sofreu muito na vida dele. Paulo foi um homem feliz, ele teve paz na vida dele, mas ele sofreu muito. E ele encontrou paz e alegria mesmo no sofrimento, mas ele sofreu muito. Muito natural também. Olha uma coisa que aconteceu com Paulo. Uma vez ele foi fazer uma viagem de barco, que ele terminou de avião. E o barco dele naufragou. Aconteceu 3 vezes, só vou contar uma. O barco dele afundou. E a Bíblia diz que naquela ocasião eles tiveram que agarrar nos pau e ficar não sei quantos dias à deriva até chegar na praia. Bem assim, a Bíblia diz que eles chegam na praia, que eles chegam na terra, e aí eles têm uma ideia, vamos fazer uma fogueira, porque provavelmente devia estar frio, provavelmente eles deviam estar com fome, queriam pegar alguma coisa, um peixe, um animal, passar ali, e eles tiveram uma ideia, vamos fazer uma fogueira. De repente a Bíblia diz que na hora que Paulo esticou a mão para pegar uma madeira, veio uma cobra e fisgou o homem. Queridos, curte aí, já tinha acabado de afundar o barco do cara, e de repente quando ele vai achar a madeira, ainda a cobra acha o braço dele. Aí a Bíblia diz que Paulo, ele só chacoalha assim, joga a cobra no fogo, mata a cobra, continua fazendo o que ele estava fazendo, e depois daquele momento começaram a adorar Paulo como um deus, acharam que ele era um X-Men, porque literalmente eles pensaram, caramba, velho, o cara nem a cobra, nem o veneno, ele sabia que a cobra era venenosa, nem o veneno da cobra pegou no cara, esse cara aí é um deus. Começaram a querer venerar Paulo a ponto de ele ter que frear a galera. Mas por que eu estou te contando essa história? A Bíblia diz que o veneno não teve ação no corpo de Paulo, mas a Bíblia não diz que a mordida não doeu. Onde é que eu estou querendo chegar? Queridos, a gente passa por muita coisa na nossa vida, mas se nós estivermos em Deus, essas coisas não vão nos influenciar, essas coisas não vão nos destruir. Voltando para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados no fogo, mas o Senhor não permitiu que o fogo os queimasse. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Querido, Davi aqui ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Querido, sabe o que é a sombra? Sombra é o que demonstra que algo está perto. Principalmente no final da tarde. Então, o que é sombra? Sombra não é aquela coisa, mas sombra mostra que está perto. Você não viu já aqueles filmes de terror
Que de repente assim vem a sombra do bicho e todo mundo já gela o tamborim. Mas não é o negócio, é só a sombra. O que Davi está querendo dizer aqui? Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Em outras palavras, ainda não chegou, mas está perto. Teu casamento ainda não acabou, mas você está pensando em divorciar. Você ainda não morreu, mas você já está no hospital. Você ainda não está em depressão, mas você já não tem vontade de mais sair do teu quarto. O que é a sombra? A sombra é quando algo está te encarando. É quando uma mentira de Satanás está gritando nos teus ouvidos. A sombra, queridos, é quando a tristeza está tentando bater no teu coração já para fazer você desistir e abandonar o caminho de Deus. Essa é a sombra. E Davi aqui ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Queridos, é literalmente a revelação da presença de Deus na tua vida que vai fazer você se manter nos piores momentos da sua vida. Eu não sei você, eu não sei pelo que você já passou, mas eu não estou pregando isso aqui só porque é bonito, cara. Eu estou pregando isso aqui porque eu já vivi momentos da minha vida onde eu pensei, acabou. E a única coisa que me fez permanecer foi eu saber que Deus estava do meu lado. Quero contar um testemunho para vocês. Uma vez, eu estava passando, eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas eu estava passando por um perrengue muito forte dentro da minha casa. Muito forte mesmo, acho que nunca a gente passou algo parecido. Já faz uns 15 anos atrás, faz tempo. Mas era bem complicado. Meus irmãos tinham saído de casa já. Eu estava temendo que a igreja ia acabar. O pau tinha comido lá em casa de um jeito que nunca tinha acontecido. E eu, no meio daquela confusão toda, detonado. Sabe aqueles problemas que você passa, que você acorda e acha que tu demora até para acreditar que é verdade, cara? Tu fica assim, cara, isso é verdade mesmo que está acontecendo. E eu lembro que eu estava detonado, gente. Eu não conseguia nem ir para o colégio, eu só chorava, eu não conseguia acreditar que aquilo tudo estava acontecendo. E eu lembro que eu peguei um livro e eu abri aquele livro para procurar uma palavra, um dicionário grandão daqueles Aurélio. E eu abri o livro e dentro daquele livro tinha um marca-texto esmilinguido, aquela formiguinha. E eu nunca me esqueço, queridos, naquele marca-texto estava o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9, que eu abri aqui, diz assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, quando eu li esse versículo, era como se o versículo tivesse literalmente pulado daquele cartãozinho, entrado no meu coração e trazido força para dentro de mim. Eu estava completamente desesperado, sem saber o que ia fazer, e de repente Deus falou para mim, não fui eu que te mandei. Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Queridos, aquele dia Deus falou para mim, eu estou com você. Você não está sozinho. Queridos, e não foi a informação, foi a revelação de literalmente eu saber, Deus está comigo por onde quer que eu ande. Aí veio frase na minha cabeça assim, ó, teus pais podem separar, eu vou estar contigo. Tua igreja pode acabar, eu vou estar contigo. Tudo pode dar errado, eu vou estar contigo. Porque sabe de uma coisa? A vida ela não é conto de fada. Você já viveu o suficiente para saber disso. A vida não é conto de fada. Tem pessoas que são ruins e machucam a gente, tem pessoas que são ruins e abandonam a gente, tem pessoas que são ruins e traem a gente, e quer saber de uma coisa? Você também é ruim e machuca um monte de gente. A vida, ela não é aquilo que a gente vê nos filmes. A gente passa por coisas que a gente não esperava, a gente sofre pra caramba nessa vida. A vida é uma beleza, a vida é uma maravilha, a vida é uma coisa linda. Deus nos deu a vida, Ele é um presente. A vida é uma oportunidade atrás da outra de a gente ser feliz, de a gente manifestar a glória de Deus, de a gente encontrar a presença de Deus, de a gente encontrar a paz, que excede o entendimento, que excede todas as coisas, o amor, que excede o entendimento, que excede todas as coisas. A vida é uma maravilha, mas nós temos que entender, queridos, que o objetivo da vida não é ser feliz. Se não fosse assim, eu não sei porque estaria aquele versículo lá dizendo que um dia Deus vai enxugar toda lágrima. A Bíblia não diz assim, vai ter o dia que nós vamos continuar dando risada. Não. Um dia Deus disse, eu vou enxugar toda lágrima. Eu, pessoalmente, vou enxugar toda lágrima do seu rosto. A gente começa a ver um Deus que não quer que a gente sofra, mas porque a gente está num mundo que, infelizmente, é o pecado que reina, a gente adoece, a gente morre, a gente perde emprego, marido trai, esposa trai, gente abandona. A gente passa por muita experiência difícil na vida. Mas Deus, Ele é poderoso, Deus é soberano, Deus é maravilhoso.
Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Jesus, quando ele estava para subir no céu, ele chega e diz assim: é necessário que eu vá para que ele venha. Sabe de quem Jesus está falando? Do Espírito Santo. A palavra que no hebraico se usa para Espírito Santo, literalmente é a palavra paracletos, que sabe o que significa? Não significa o Todo-Poderoso, não significa aquele que não falha, não significa aquele que provê. Sabe o que é o nome do Espírito Santo? O Consolador. Esse é o nome do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está falando assim, é necessário que eu vá para que ele venha, aquele que vai consolar vocês. Queridos, eu não quero que você tenha uma imagem errada do que eu estou pregando hoje aqui. Eu não estou dizendo que a vida é sofrimento. Agora, o que eu estou dizendo é que na vida a gente pode passar por muito sofrimento. E em todas as coisas a gente tem a certeza do Salmo 23, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa desistir, a gente não precisa olhar para aquilo e entrar em depressão. Sabe por quê? Porque Ele está com a gente. Amém, queridos? O Senhor Jesus está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Eu quero finalizar, eu já passei do meu horário, a gente tem a ceia para fazer agora, mas, queridos, eu quero que você olhe para isso. Sabe, muitas vezes a gente olha para a nossa própria vida e a gente fica pensando assim, cara, eu vou desistir disso, eu vou desistir daquilo. E sabe o que Deus falou para mim nesse dia, no dia do Josué capítulo 1, versículo 9? Jesus ele chegou e falou para mim assim, não fui eu que te dei esse pai? Não fui eu que te dei essa mãe? Não fui eu que te dei essa família? Não fui eu que te dei essas circunstâncias? Não fui eu que permiti você passar por tudo isso? Seja forte e corajoso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes aquilo que nos impede de obter de Deus aquilo que Ele quer nos dar é porque, em vez de a gente aceitar as coisas e receber de Deus a consolação, a paz, a alegria, a força que Davi está falando de forma magistral no Salmo 23, a gente fica querendo fugir das coisas. A gente fica querendo achar que tudo é o capeta. A gente fica querendo achar que até o esposo é o capeta. Quando, na verdade, Deus está falando, fui eu que te dei ele. E é tua responsabilidade você ser o melhor que você pode ser para ele. Deus está olhando para você e está dizendo, fui eu que te dei tua esposa, fui eu que te dei teu esposo, fui eu que te dei teu pai, fui eu que te dei teu emprego. Tem gente que fica amaldiçoando o emprego toda hora, dizendo assim, eu quero desistir dessa porcaria desse emprego. Pois Deus está falando, não fui eu que te mandei. É aquilo que ele fala para Josué. Ele diz assim, não fui eu que te mandei, Josué. Porque Josué, literalmente, ele estava querendo fugir da raia. Moisés tinha morrido. Moisés ele já tinha passado o cajado. E agora Josué que tinha que seguir com o negócio. Josué era um jovem, sem muita experiência, ele estava apavorado, ele estava com uma pressão na cabeça dele que a gente não consegue imaginar. Ele literalmente liderar quase 3 milhões de pessoas dentro de uma caminhada para a Terra Prometida que já tinha durado 40 anos. Josué estava apavorado. De repente Deus ele chega e diz, não fui eu que te mandei. Sabe, queridos, Deus ele sempre vai sustentar aquilo que ele fala. Ele sempre vai sustentar a minha e a sua vida. Ele sempre vai sustentar você. O que nós precisamos é entrar num lugar de maturidade, onde a gente diga, Senhor, está doendo, está sofrendo, mas a minha fé não sai de ti. O meu coração não sai da tua presença. O fogo parece que está crescendo. A sombra está ficando cada vez menor, porque quando a sombra fica menor, que a coisa está complicada. Mas a minha confiança está em ti. Eu não arredo meu pé, porque você está comigo. E aí ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou terminar, porque a gente não tem tempo, mas eu lendo sobre o Salmo 23 e sobre a história dos pastores judaicos da época de Davi, a nação de Israel tinha muitos vales que eram escuros e eram muito perigosos. Os pastores eles tinham que, muitas vezes, literalmente, se esforçar bastante para que nenhuma ovelha morresse, dentro da peregrinação delas. Porque às vezes tinha que caminhar um pouco para achar comida, para achar pasto, para achar as coisas, e às vezes eles tinham que passar por esses vales escuros. Eu imagino, queridos, Davi, lá naquela caverna, não sabendo a hora que ele ia parar de respirar. E de repente ele fecha os seus olhos, ele lembra do momento que ele caminhava com as suas ovelhas em vales escuros. Muitas vezes em penhascos, onde ele tinha que caminhar tão próximo das ovelhas, talvez passar até uma por uma em alguns lugares. Porque ele sabia que se ele não fizesse isso, alguma ovelha podia se perder. E talvez ele fechava os seus olhos pensando, Senhor, eu estou num vale escuro, mas o Senhor vai caminhar comigo, porque eu sei que você está comigo. E o Senhor não vai deixar eu cair, porque o Senhor vai estar comigo. Talvez ele fechou os olhos, ele lembrou quando ele conduzia suas próprias ovelhas pelo vale da sombra da morte.
E ele sabia, Deus, você é assim para mim. Eu posso estar num vale, mas o Senhor está comigo. Eu não vou temer. Eu não vou ter medo da altura. Eu não vou ter medo do grito da morte. Eu não vou ter medo do grito da separação. Eu não vou ter medo do grito da depressão. Eu não vou ter medo do grito da tristeza. Eu não vou ter medo do grito da dor, porque eu sei que você está comigo. O Senhor não me deixa, o Senhor não me abandona, o Senhor me ama, o Senhor me ama tanto. O que talvez mais Davi amou na vida dele foi suas ovelhas. E de repente é assim que ele consegue transferir o amor de Deus para com ele, dizendo, você é o meu pastor, o Senhor não me deixa. Sabe, queridos, eu digo para vocês com prioridade. Na vida, a gente passa por dor. Na vida, a gente passa por tristeza. Mas em todas elas, Deus está do nosso lado. E Ele vai fazer você passar por isso. E do outro lado, você vai ser uma pessoa melhor. Do outro lado, você vai ser uma pessoa com um caráter diferente. Do outro lado, você vai sair outra pessoa. Sabe o que é engraçado? Aquela história que eu contei da formiga, ela é muito verdadeira. E ela não é só verdadeira porque ela é legal de se contar. Ela é tão verdadeira porque eu vejo essas formigas na minha vida. Quantas vezes, querido, aquilo que me impulsionou a fechar os meus olhos e dobrar os meus joelhos foi uma dor? Quantas vezes aquilo que me manteve próximo de Deus e dependente de Deus foi uma formiga me mordendo? Quantas vezes aquilo que fez eu não desviar e sair dos caminhos do Senhor foi a dor de um pecado que eu cometi? Na verdade, a gente começa a entender, quando a gente alcança o nível de maturidade, que a gente não quer viver dor, mas às vezes a dor foi a sua melhor amiga na vida e você não percebeu. Porque se não fosse ela, você tinha se perdido. Eu não estou dizendo que Deus manda dor, eu não estou dizendo que Deus quer que você sofra. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente precisa dela. Porque se não fosse a dor, provavelmente muitos de nós nem aqui ia estar. E eu me incluo nisso. Se não fosse o sofrimento, se não fosse a dificuldade, talvez a gente nem teria se rendido ao Senhor. Você não precisa levantar a sua mão. Mas quantos de nós aqui já buscamos a Deus porque o perrengue estava grosso para o nosso lado? Quantos de nós aqui, nós já decidimos vir para a igreja, ou buscar a Deus, ou fechar a porta do nosso quarto para orar, porque a gente não estava bem? Eu acho que os antigos, agora eu avacalhei até comigo mesmo, mas pessoal aí que nasceu na década de 80, todo mundo deve ter visto esse filme, né? Titanic. Eu vi no cinema, então foi legal. E eu lembro que chegou, assim, fazia fila pelo quarteirão para ver Titanic quando eu fui. E sabe, queridos, uma das coisas que mais marcou eu vendo Titanic, eu nem sei se isso aconteceu de verdade, provavelmente não, mas muitos dizem que aconteceu. Quem já viu Titanic aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Vocês lembram a hora que estava afundando o barco, estava uma folia, todo mundo tentando achar bote para se salvar, e de repente os camaradas lá que tocavam alguma coisa, eles pensaram assim, bicho, vamos tentar fazer alguma coisa para acalmar essa negada? E praticamente num esforço que não valia nada, eles começam a tocar aquela música, que é uma música muito, muito forte, que diz que ainda que seja a dor que me atraia para ti. Sabe, queridos, essa é uma grande verdade. Eu não estou dizendo que Deus quer que você sofra. O que eu estou dizendo é que muitas vezes é a dor que vai capacitar a gente a entrar na presença de Deus. Deus não quer que você sofra. Deus não é aquele que envia o sofrimento. Deus não é um Deus de sofrimento. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo que a gente sofre muito. Jesus falou, essas coisas vos escrevi para que me tenhais paz. No mundo, vocês vão ter muitas tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo não é você sair dando risada de tudo, qualquer coisa. Ânimo é força. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força. Então, a alegria de Deus não é só também, mas não é só um sorriso, é uma força. É uma força que diz, eu vou levantar hoje, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou para a célula, eu vou para a igreja, eu vou. Essa é a alegria de Deus. É a alegria que faz você sair da sua inércia, da sua tristeza e dizer, eu vou cumprir o chamado e o propósito de Deus para a minha vida, não importa o que o meu sentimento está dizendo, não importa o que minha cabeça está pensando, não importa o que o meu sofrimento está fazendo eu pensar, eu vou. Essa é a força de Deus, essa é a alegria de Deus. Então, meus irmãos, eu queria convidar vocês nessa noite para que a gente literalmente rendesse nossa vida ao Senhor Jesus. Porque o mesmo Salmo, o mesmo Deus do Salmo 23 é o Deus que está aqui nessa noite. Ele está disponível para ti, para a sua vida.
E talvez hoje à noite, eu não sei aquilo que mais mexeu com o seu coração, mas talvez hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu entrego minha dor a Ti. Eu entrego minha situação para Ti. Talvez o que mais você precisa fazer nessa noite é dizer: eu acho que definitivamente eu tenho que ter você como Senhor da minha vida, porque eu estou bambaleando demais. Eu tô rodando demais, eu estou que nem Jacó. Eu fico botando uma vitóriazinha, outra e jogando na frente para me esconder aquilo que está destruindo meu coração dentro de mim. Queridos, hoje é o dia de você sair da inércia. O Senhor Jesus, Ele é o pastor da nossa vida. Ele vai cuidar de você, Ele não vai deixar nada faltar, Ele vai te alimentar, Ele vai cuidar da tua alma, Ele vai trazer alegria para a tua tristeza, mas se mantenha firme nos caminhos do Senhor. Não tente colocar os seus no meio, porque não funciona, não é assim. Jesus ama você, Ele ama você. Fique de pé onde você está.